drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. I know that I need to get myself back in the game. Someone said your name had to turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. They skip the small talk, cause you know me better than I know myself. Oh my, it's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed, we're the same. And we skip the small talk, cause you know me, yeah, you know me like nobody else. I wanted to escape for a while. I called a couple of friends and we went out, but I never thought I'd see your face. I really wanted to escape, but it was just too late. Someone said your name had to turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. We skip the small talk, cause you know me better than I know myself. Oh my, it's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed, we're the same. And we skip the small talk, cause you know me, yeah, you know me like nobody else. Skip the small talk. It's been a while now. Skip the small talk. It's been a while now. Skip the small talk, cause you know me better than I know myself. Oh my, it's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed, we're the same. And we skip the small talk, cause you know me, yeah, you know me like nobody else. Uma boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos. A vocês que nos acompanham aqui pelo Instagram, vocês que nos acompanham também aqui no nosso canal no YouTube, uma grande alegria. Mais uma vez podemos aqui nos encontrarmos nesta quarta-feira para podermos aqui compartilhar sobre algumas noções sobre a psicanálise. É uma grande alegria sempre continuarmos esse projeto, essas transmissões. Nessa noite nós continuamos então aquele nosso estudo sobre aquele pequeno livreto que já estamos discutindo há mais ou menos uns 2 meses, um livro um tanto quanto rico chamado Neurose e Não Neurose, da Marion Enerbo. Um livro que não pode faltar na formação do psicanalista e também não pode faltar na prateleira daquelas pessoas que se interessam também pelos conceitos da psicanálise. Então vale muito a pena acompanhar esse livro. E hoje nós temos aqui uma temática super interessante que vale a pena estudarmos com profundidade. Porque é uma temática de um título um tanto quanto interessante, um título que traz curiosidade. Hoje, durante o dia,
enquanto anunciava e se propagava o título dessa nossa transmissão de hoje, recebi muitas perguntas, muitos questionamentos sobre justamente o título dessa nossa transmissão. E muitas pessoas perguntavam: Bruno, afinal de contas, o que é depressão? O que é esse título? Eu nunca ouvi falar desse termo. Outras pessoas que já têm o contato com a psicanálise já há um bom tempo, não conheço essa terminologia. Pois bem, essa terminologia, pessoal, não é uma terminologia específica da psicanálise. Porém, nessa publicação, Neurose Não Neurose, faz-se um recorte desse termo, depressão. Um termo específico e utilizado na medicina, mas que nós tomamos ele aqui emprestado, não de uma forma como se utiliza particularmente na medicina, mas fizemos um recorte, um uso singular dessa terminologia para uma aplicação na psicanálise. Assim como aconteceu com diversos outros termos que a psicanálise toma emprestado, de certa forma faz uma apropriação desses termos dentro da sua teórica. Então, esse termo depressão simbólica e sofrimento não neurótico é o título que nós vamos, então, abordar aqui nessa noite. Vamos falar sobre ele. Então, o que é, de fato, depressão? Depressão, na verdade, dita sobre uma situação muito específica, tá? É usado na medicina, que significa uma redução de alguma substância no meio celular, com prejuízo do seu funcionamento. Por exemplo, a depressão de ferro no organismo produz anemia, que consequentemente acarreta uma extrema fraqueza e falta de ar. Tomando emprestado, então, esse termo, o que essa depressão simbólica produz e acarreta no sujeito? A falta da capacidade simbólica do sujeito acarreta em quê no universo subjetivo? Esse é o caminho que nós vamos percorrer nessa noite. O sujeito é composto, é constituído através do seu universo simbólico. O que é o universo simbólico para o sujeito? Dizendo de uma forma bem rápida aqui. O universo simbólico é a capacidade que o sujeito tem de representar as experiências por ele vividas. Por isso que nós dizemos muito no meio psicanalítico que o sujeito precisa ser capaz, a pessoa precisa ser capaz de simbolizar os seus afetos. Ou seja, a pessoa está passando, atravessando alguma situação na tua história, na tua vida, e que ela não sabe direito o que é, o que se trata, por que sente dor, angústia, raiva, ódio, conflitos, dores, porque ela não tem condições subjetivas de simbolizar este afeto. Quando, por algum motivo, o sujeito tem depressão, ou seja, a incapacidade
de fazer esse ato simbólico, de fazer símbolos, isso acarreta também em sofrimento e em adoecimento. E nós percebemos que na nossa atualidade, a depressão simbólica leva o sujeito a buscar muitas outras formas de tentativa de simbolização. E nós vamos ver hoje, ao longo dessa nossa transmissão, algumas destas tentativas. Quais são elas? Vamos ver como algumas pessoas tentam simbolizar isso através de comportamentos aditivos. Uso de drogas, outras adicções, como medicação, a busca por esportes radicais, a busca por esportes ou atividades físicas em excesso. Vamos ver também pessoas que utilizam a tatuagem como uma forma de expressão simbólica através do seu corpo, e também vamos ver casos e exemplos de pessoas que tentam utilizar-se, por exemplo, das redes sociais como uma tentativa de expressão de criar um mundo simbólico através disso. Então vai ser um estudo bem interessante, convido vocês a participarem, irem até o final dessa nossa transmissão. Como de nosso costume, gosto aqui de dar uma boa noite para todos que estão nos acompanhando. Quem nos acompanha aqui no Instagram, pessoal, vai lá na bio, tem um link que vocês vão ser direcionados lá para o canal do YouTube, que a gente pode administrar melhor lá todas as perguntas. Então, se vocês querem fazer perguntas, migra lá para o canal do YouTube, porque lá tem condições de administrar melhor todas essas perguntas. Quem já está conosco aqui no YouTube, claro, conto com a participação de todos vocês com as perguntas, tá bom? A Ana, boa noite, professor, e a todos, muito bom, seja bem-vinda. A Vivian, boa noite, seja bem-vinda. Elza, uma alegria sempre ter você conosco. Tânia, uma boa noite, seja bem-vindo. Érica Duarte, psicanalista, uma grande alegria. Que bom que você já veio de outra aula, já está cheia de conteúdos, muito bom. Cristobal, seja bem-vindo. Ivanilda, que alegria. Rosinalva, boa noite, seja bem-vinda, viu? Nilciene, boa noite, viu? Seja bem-vinda, aluno Cristobal, assíduo, sempre. Dorinha, uma alegria ter você conosco, tá? Muito bom. Ana, essa canção, ela é linda, tá? E eu vou explicar também por que nós utilizamos essa música, tá? Essa música não foi escolhida somente pela bela canção, tá? Ela também tem aqui um grande significado que eu quero logo trazer o significado dela, por que eu a escolhi, e eu vou chegar no momento correto de dizer, tá bom? A Lúcia Helena, boa noite, Bruninho, obrigado pelo carinho. Ana Paula, boa noite. O Roberto também sempre presente, boa noite, Roberto. Josué, Vilemir, boa noite, seja bem-vindo. Cleusa, uma alegria. E a Maria Lima, muito bom, boa noite, seja bem-vinda aqui conosco, tá bom? Então, vamos lá. Essa depressão simbólica, essa incapacidade, então, do indivíduo de criar esses símbolos, esse meio pelo qual, então, a subjetividade, aqui no caso, subjetividade não neurótica,
dentro da concepção, então, do André Green, a subjetividade não neurótica já é uma subjetividade marcada justamente por essa dificuldade, por essa incapacidade de certa forma, tolerar as frustrações. A subjetividade não neurótica, o neurótico é aquele que, de certa forma, por mais que sofra com as faltas, ele ainda cria mecanismos de tolerância. Os não neuróticos já não criam tantas formas ou mecanismos de tolerância. Quem são eles? Pacientes somatizadores, os borderlines estariam nessa classificação e também os pacientes somatizadores. Tá? Esses pacientes, esses analisandos, essas pessoas, constituem essa subjetividade não neurótica. Constituem essa subjetividade que vamos chamar aqui também de uma subjetividade contemporânea. Uma subjetividade cada vez mais tendenciosa a não suportar as frustrações produzidas pela pós-modernidade. E isso faz produzir, então, a depressão, uma forma de sofrimento da qual o sujeito produz comportamentos compulsivos com características aditivas. E Herman diz que esse tipo de comportamento faz com que o sujeito só se reconhece nos efeitos de seus movimentos concretos, nos atos puros. É uma nova forma de representação de sua realidade. Então vamos ver aqui diversos exemplos como que essas pessoas vão buscar nessas formas, nesses atos, tentativas de representação de sua realidade, representações simbólicas. Por exemplo, através do uso das substâncias psicoativas, seja elas naturais, por exemplo, endorfina, adrenalina, o pessoal da academia, dos esportes radicais, as artificiais, o pessoal aí das substâncias químicas, seja das legais ou ilegais, desde a cervejinha, das medicações e desde as drogas ilícitas e dos comportamentos também cuja finalidade é a construção da identidade. Pessoas que vão buscar, por exemplo, o consumismo através de marcas de roupa, e pessoas que vão buscar também construção de identidade através da virtualidade, como acontece nas redes sociais. Bem, já explicamos então o termo depressão, que é usado lá na medicina, que significa então uma certa redução de alguma substância no meio celular, e que essa redução acarreta um prejuízo no funcionamento. A depressão do ferro, por exemplo, causa anemia. A anemia acarreta em fraqueza e falta de ar. A depressão simbólica, então, vamos utilizar essa metáfora, então, da anemia, para dizer que ela causa, então, uma diminuição mais ou menos drástica nesse elemento essencial da constituição da subjetividade do ser humano, o símbolo. O sujeito, então, no sofrimento psíquico, sofrimento esse relacionado ao prejuízo da função simbólica, acaba usando, então, ou fazendo uso de comportamentos sintomáticos para tentar compensar essa situação, procurando
tudo quanto o possível para manter a sua chamada homeostase narcísica. A depressão, então, simbólica, causa esse prejuízo, que podemos dizer que seria essa anemia psíquica. E essa anemia psíquica causa, de certa forma, uma desnaturação da ordem simbólica, do modo de ser do próprio sujeito. E isso começa a causar, a gerar alguma coisa que ultrapassa aquilo que socialmente, entre aspas, deveria se esperar de uma pessoa. E aqui o nosso foco fica muito mais direcionado à subjetividade contemporânea e às características que a contemporaneidade gera, as patologias a partir disso. E esse termo, então, depressão, fica muito oportuno e nos evoca, quase que num ato falho, uma outra palavra. Parece até o Cebolinha dizendo depressão. 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 A depressão é quase como se ela também causasse essa espécie de depressão no sujeito, porque ela acarreta essa espécie de vazio existencial, cujo o afeto mais característico da depressão é esse tédio, essa apatia, essa ausência. Apatia vem de patos, vem de paixão, de sofrimento, de ausência, e vem sendo descrito também como depressão. O tédio, o vazio, a ausência, a angústia, o afeto sem nome. E nesta situação, o afeto característico que temos aqui é a dor, é a tristeza pela perda de um objeto significativo. E o que a gente percebe, muitas vezes, nessas pessoas, é justamente essa pseudodepressão. Não uma depressão, propriamente dito, mas uma pseudodepressão. Algo muito semelhante, muito similar. E nós vamos ver como que essa função simbolizante é extremamente importante para a criança, para o ser humano em sua totalidade, e como que essas falhas geram, sim, formas de sofrimentos, formas de adoecimento e, claro, tentativas incessantes de busca do sujeito em diversos objetos, como se esses objetos fossem capazes de fazer com que o sujeito simbolizasse estas suas experiências. Seguindo adiante, a função simbolizante e as suas falhas. Uma das funções mais importantes que se tem na constituição do sujeito é a função materna. Ela é responsável por boa parte dessa capacidade simbólica do sujeito. Ela é também chamada função simbolizante, exercida aqui pelo inconsciente materno ou pelos substitutos, pelos representantes.
estabelecendo laços simbólicos entre significantes e entre também significados que propiciam essa experiência subjetiva de fazer sentido. Por exemplo, uma criancinha sente fome. Quando ela sente fome, essa angústia vivenciada pelo bebê pode ser vivida, e é vivida inicialmente, como uma angústia de morte. Então, quando ela sente fome, e se alguém não a alimenta, porque ela depende de alguém que a alimente, porque o nosso estado inicial é um estado que dependemos exclusivamente do outro para que nós sobrevivamos. Então, se ninguém faz isso por mim, eu morro. Se ninguém me alimenta quando eu tenho fome, morte. Tenho fome, se ninguém me dá comida, morte. Isso é uma primeira simbolização que a criança cria. Se a mãe não é capaz de ajudar a criança a mudar essa representação, se ela não vem e não exerce a função materna dela e atribui sentido a essa experiência desagradável da fome, ela vem e alimenta, e a criança passa a simbolizar que fome não é mais morte, mas que fome, um período de espera e depois eu posso ser alimentada, possa ser integrada no seu psiquismo. Por isso que muitas pessoas criam, muitas vezes, o desespero pelo alimento, porque não foi criada essa simbolização. Essas angústias não foram contidas pela experiência da mãe. Muitas mães, às vezes, não conseguem atribuir nenhum sentido ao choro, ao afeto, à fome, ao desconforto, à cólica, ao sono, às experiências primordiais do bebê. E a criança não sente que pode ser integrada. E isso faz com que a criança não crie algumas capacidades simbólicas. Ou ela cria condições inadequadas, representações inadequadas. E aí a coisa cai no meio que sem sentido, ou pura intensidade afetiva. E aí o traumático dá origem a situações diversas, a núcleos que inclusive podem chegar a núcleos psicóticos, e que relança o sujeito em angústias horripilantes. A função materna, então, é a que cria e sustenta o sujeito diante dessas experiências, então, emocionais. E o processo de subjetivação implica nessa progressiva internalização de dois elementos. Primeiro elemento, função simbolizante. E a segunda, a representação da mera fome, que vai ali, então, ajudar o sujeito a relacionar-se com a sua primeira experiência. Função simbolizante permite o sujeito transformar aquela primeira sensação, fome e morte, em mera fome. Porque ele sabe que alguém vem e alimenta, desintoxicando, então, a mente dele dessa pura intensidade afetiva e tolerar algum grau de sem sentido enquanto aguarda o fazer sentido. Eu tenho fome, eu aguardo até que alguém me alimente. E o segundo ponto, a representação de eu apenas tenho fome. E aprende a se relacionar com essa experiência, a tolerar a fome até que o alimento chegue.
As falhas nessa função simbolizante, que começa nessa etapa evolutiva, mas que vão se repetindo, vão e sendo experimentadas ao longo de toda a experiência da criança, vão contribuindo para uma formação de uma subjetividade, de uma personalidade, que muitas vezes não consegue formar símbolos, faz depressão, uma dificuldade de fazer sentido nas experiências que ela vai vivenciando. Vou para aqui algumas perguntas. Maravilha, vamos lá. Ok. Maria Lima, boa noite. Daniele, boa noite. Seja bem-vinda. Cida, bem-vinda. Josileia, bem-vinda. O Roberto coloca assim: depressão igual perda ou déficit de algo? Déficit de algo, tá, Roberto? Depressão quer dizer uma certa ausência, uma certa incapacidade, nesse caso da depressão simbólica, tá? Bruno, a melancolia na depressão? A depressão, na verdade, Elza, ela vai acarretar, tá? É uma ordem um pouco avessa, nós só vamos fazer uma inversão, tá bom? A depressão, como uma dificuldade do sujeito de gerar símbolos, de fazer sentido na sua experiência subjetiva, vai gerando melancolia, vai gerando uma série de outras coisas. A depressão acarreta em diversos outros sintomas e comportamentos, tá bom? Sebastian, boa noite. O seio mau, entendi assim a sua pergunta, poderíamos entender como um seio mau ou uma mãe que não conseguiu ser continente, alguma coisa desta ordem, tá bom? O que é o seio bom, o seio mau? Aquela mãe que conseguiu fazer a tua função enquanto continência, né? Conseguiu conter as angústias ali do bebê no seu desenvolvimento, tá bom? A consequência, pessoal, disso tudo é um desamparo identitário. Esse desamparo da identidade vai criar uma fragilidade narcísica contemporânea. Ontem, até mesmo, lá no Psicanálise Sem Conceitos, eu postei um pequeno vídeo falando sobre narcisismo. Se existe um narcisismo normal e sadio? Claro que existe. Hoje as pessoas utilizam alguns termos de maneira muito indevida. O narcisismo é uma delas. O narcisismo faz parte da nossa constituição enquanto seres humanos. Nós precisamos, atravessamos, nos constituímos através dele. A autoestima, o reconhecimento dos nossos valores se dá também através do nosso narcisismo. O excesso faz mal. E quando alguma coisa nos atravessa, nos fere, com certeza causou uma ferida narcísica na gente. O que acontece na nossa atualidade hoje é justamente essa fragilidade narcísica. Tudo causa uma dor tão grande. E no nosso contemporâneo, principalmente. E o sujeito, muitas vezes, ele vai ter que lidar com esse vazio existencial, com o tédio originado por essa depressão simbólica, por várias maneiras, por esse transbordamento que muitas vezes existe, esse transbordamento pulsional.
pelas atuações, pelas pseudodepressões, pelas adições. E esse último grupo das adições, nós podemos dividir ele aqui de duas formas. A recorrência de substâncias psicoativas, que tem o objetivo de diminuir ou de minimizar o sofrimento do sujeito. As substâncias artificiais, as drogas, ilícitas, tá? Droga não é só a maconha, a cocaína, o crack, o anabolizante, tá? A medicação também é. Se vocês buscarem a definição de droga, droga é qualquer substância que modifica uma ou mais funções de um organismo vivo. Então, um analgésico é uma droga, porque ele modifica uma ou mais funções de um organismo vivo. Ou aquela pessoa que busca alguma substância psicoativa natural, adrenalina e endorfina. Pessoal que busca aí os esportes constantemente. Esportes radicais, academia, atividades físicas. Isso do ponto de vista metapsicológico, tá? Estamos aqui no registro econômico. Podem vir aqui muitas críticas, muitas dúvidas. Estamos falando aqui do ponto de vista psicanalítico. E quem quiser debater sobre esse assunto, sim, podemos abrir um campo e com certeza posso dar muitas explicações sobre isso. E o segundo ponto, o engajamento de comportamentos diversos que estão ali na construção da identidade, do cuidado sobre si. O sujeito que passa a tomar emprestado elementos da cultura, signos, imagens, formas de outras pessoas, de outros lugares, que vão sendo usadas como uma espécie de tijolo para tentar construir a sua própria imagem, a sua própria representação. E a virtualidade faz muito bem esse papel hoje, muito bem. Antigamente eram as revistas, a televisão. Hoje, podemos dizer que as redes sociais fazem muito bem esse papel. E vejamos como os jovens, os adultos, as crianças tentam construir a sua imagem pegando emprestado aquilo que vem ali também nessas meios de transmissão, nas redes sociais. Usam as mesmas roupas, falam igual, o mesmo corte de cabelo, o mesmo jeito de falar, se comportar e se tomam emprestado estes signos. Né? E claro que muitas vezes há uma combinação também dessas formas de união, unem essas duas coisas para tentar utilizar essas representações para tentar construir a própria identidade. Então vamos falar agora a seguir sobre o consumismo, como o consumismo, de certa forma, é uma tentativa de construção da identidade, como pessoas buscam, através do consumismo, uma tentativa de construção da sua identidade por uma depressão simbólica. As tatuagens como uma forma de inscrição simbólica e também as redes sociais, típicos aqui então de uma subjetividade contemporânea, tá bom? A Vivian, a depressão de símbolos é reversível? Como? Sim, Vivian, a depressão é reversível, sim. O processo analítico visa justamente auxiliar o sujeito nessa construção, tá? O processo analítico
é essa possibilidade de ir construindo com o sujeito essa nova forma de conhecer sobre si, fortalecendo-se, conhecendo-se, construindo estes símbolos que foram sendo falhos, que foram faltando ali. O analista, muitas vezes, ele vai ali dentro do seu setting analítico, ajudando, analisando justamente a essa capacidade. Criar símbolos, fazer simbolizações, criar sentido. É possível, sim. Maria Lima, boa noite. A Lúcia Helenas pergunta, uma certa dose de narcisismo seria também uma defesa nossa? Lúcia, todos nós precisamos do narcisismo para a nossa constituição e para a nossa existência, tá? É o remédio, seria necessário entendermos o que é uma boa medida aqui, tá? O que é uma boa medida? Um clonazepam ajuda o sujeito a dormir. 5 bambeia, 15 pode matar. É a mesma substância. A diferença entre o remédio e o veneno está na quantidade. Então, é interessante sempre entendermos isso. A quantidade. Tá? Cristobal, super interessante a sua pergunta, mas ela é aqui a depressão profunda já é um título para uma outra aula. Então vamos deixar aqui a sua pergunta para uma outra transmissão, tá bom? Mas vamos responder ela com alegria numa próxima transmissão aqui, tá bom? A Vivian nos pergunta, depressão simbólica pode ter um impacto significativo de como as pessoas percebem e respondem a diferentes símbolos e imagens? Claro, Vivian, porque muitas vezes prejudica a capacidade do sujeito de perceber, inclusive, a realidade na qual ela está inserido. Ela tem dificuldade, muitas vezes, de perceber ali as situações ou até mesmo de simbolizar os seus próprios afetos. Então, claro, prejudica sim, tá bom? Vamos aqui para os nossos exemplos, então, para que a gente possa entender de fato o que é a depressão simbólica. E vamos ver aqui o caso da Cecília. Cecília tinha por volta de uns 30 anos, pediatra, tinha 3 irmãos e vivia já com a sua mãe, ainda vive com a sua mãe, vivia com a sua mãe, aqui no relato do livro. Do ponto de vista psíquico, ela não conquistou nenhuma autonomia em relação ao seu objeto primário. Quando ela foi para análise, se resumia em namorar, então, um sujeito viciado em cocaína. E quando ela começa o namoro, há 2 anos antes dela começar a análise, ela passou a usar droga com esse sujeito. Trancava com ele lá no apartamento dele, desligava um telefone e passava um final de semana todo se drogando ou iam somente para festas onde tinha a droga. Nada mais interessava a ele, somente esse movimento, somente essa circunstância onde a droga estava presente. Ela sabia que estava correndo os riscos, temia se acidentar ou morrer de uma overdose, que estava ali num relacionamento sem futuro, mas não conseguia, porém, dar fim àquele relacionamento. Mas tinha também medo de ficar sozinha. Ela formava com ele uma espécie de nômada narcísica que se bastava. Eles
se uniam e se bastavam, se completavam de uma certa forma. Como ela buscava simbolizar suas experiências, a possibilidade dela de simbolizar suas experiências era praticamente nula, porque sempre estava ali drogada, né? E isso cabia, então, ao vínculo analítico. Era na análise que era possível puxar tudo aquilo que acontecia na vida dela e trazer simbolizações. E começa, então, através da análise, criar-se uma rede de representações. Uma tentativa de criar, por princípio, um repertório mínimo para tentar dar sentido à vida emocional dela. Aos poucos, Cecília vai compreendendo a natureza dessa relação que ela vivencia, que ela estabelecia com o namorado, bem como também as angústias que ela mantinha nesse relacionamento que ela julgava, então, insatisfatório. E ela começa a criar, então, os símbolos ali na análise. Por exemplo, a concha. A concha era um termo que ela utilizava para descrever o estado de isolamento, mas ao mesmo tempo também de aconchego e de completude que ela vivia com o namorado. Eu vou lá para a concha, para o isolamento, para o distanciamento, mas ao mesmo tempo para o aconchego, para o estado de neutralidade, nulidade, falta de símbolos. A babá 24 horas vai cuidar de mim, o namorado, que sempre estava à disposição dela. E ela usava o namorado como esse objeto cuidador permanentemente disponível o tempo todo para ela. Bastasse que ela ligava para ele que ele estava disponível. A babá 24 horas. Ou ela vai para o Natal. Ela esperava o final de semana como uma criança espera o Natal. Vivia para o final de semana, quando ela encontraria o namorado e a cocaína. Então, eram formas que ela começou, através da análise, fazer símbolos. Né? Criar símbolos para poder fazer as suas experiências se tornarem mais identitárias, criar a sua própria identidade. Em uma das experiências, ela tinha passado o final de semana na Concha, ido para o Natal, tinha usado já muita cocaína, e quando ela foi no domingo para a família, sentou lá com a família e percebeu que ela não conseguia ser nada diante da família. E aí ela levantou, foi para o banheiro, foi usar a cocaína, e foi quando ela percebeu o grande tédio da história dela. E aí ela, ao ir dar aquele tiro, ela começa a se perguntar depois por que ela fez aquilo. E a partir disso ela se motiva então a reconstruir a sua experiência emocional. Ela não tinha ideia de como preencher esse espaço, o tempo que ela ficava sozinha. E ao tentar e ao conseguir nomear esse afeto, e ao entender que esse era o tédio dela, que essa era a angústia dela, que era o vazio, ela começa a entender, a tolerar, a fazer sentido para esse tédio. E que a droga era justamente aquilo que entrava como uma tentativa de fazer o corte desse tédio. A droga era o que impedia esse tédio de existir na história dela. Por isso que
ela usava. A incapacidade dela de tolerar as frustrações ou de fazer símbolo com a família, de simbolizar a experiência afetiva com a família ou com outras pessoas, em vez dela simbolizar, utilizava-se a droga. Durante esse período da análise dela, ela percebe que se ela continuasse fazendo isso, experimentando esse sentimento penoso de falta de sentido na sua existência, ela perderia muitas coisas. Então, ela sentiu isso na sua análise, decide terminar, romper esse relacionamento e, claro, perceber ali a sua falta de autonomia. E, claro, busca ali fazer sentido na sua própria história. O interessante é justamente a percepção do sujeito diante do seu tédio. E outros comportamentos nós podemos também perceber que podem ser usados com o mesmo efeito excitante que as substâncias psicoativas também fazem. Por exemplo, as substâncias psicoativas liberam ali endorfinas também, e adrenalinas. As pessoas viciadas em sexo, as pessoas viciadas em malhar, em correr, elas se agarram em elementos sensoriais intensos, cuja função é conter a angústia. A pessoa está angustiada, não sabe o que fazer dentro de casa, não sabe lidar com os pais, com a família, com os filhos, a falar, estou angustiado, hoje vou para a academia, vou correr. Conter a angústia. E dá uma dopaminada, uma endorfinada no corpo. E de quebra, claro, ali a construção da identidade que representa-se como potente, viril, fálico, sarado, saudável. Isso é uma coisa secundária, primária é outra, conter a angústia. A fome na anorexia, a dor nos analisandes que se cortam, também são elementos sensoriais que produzem uma experiência de unificação na representação do corpo, atenuando aquela angústia de fragmentação do sujeito. As pessoas dos esportes radicais, as formas de violência gratuita produzem adrenalina, uma droga natural, que anestesia o tédio, que é um afeto particularmente penoso. Gera um alívio temporário. E aquela necessidade contínua de novas e repetidas doses. O que fazem criar, então, uma dimensão aditiva, ou seja, sempre mais. E, claro, isso tem sido uma maneira da subjetividade contemporânea de lidar com esse sofrimento ligado à depressão simbólica, a esse vazio identitário. E, claro, a construção, então, da identidade a partir de elementos também externos. A ayahuasca, Roberto, sim, é considerada droga alucinógena, sim, tá? A Maria Lima, conheço uma pessoa que tiver 3 anos de uma vida imaginária e acabou ficando doente fisicamente. Sim, a vida imaginária, a fantasia é muito real, viu, Maria Lima? Muito real. A depressão, Cristóbal, seria a antítese da depressão,
poderíamos dizer que ela pode acarretar, sim, justamente uma vida sem sentido. Claro, poderia gerar. João Anjo, seja bem-vinda. Marli, bem-vinda. Fátima, boa noite. Seja bem-vinda, viu? Obrigado pelo seu comentário. A Vivian coloca: professor, a ferida do abandono é capaz de criar dentro do paciente a depressão simbólica, tendo distorções nos símbolos e imagens? Sim, principalmente se esse abandono for ali bem no início da experiência do sujeito, tá? O abandono ali nas primeiras fases da vida do sujeito. É bom sempre investigar como é esse abandono, tá? Nunca a gente somente dizer o abandono causa isso, mas entender as particularidades, as singularidades desse abandono. Maravilha, vamos lá. A Tânia pergunta: o sujeito que pratica o curtinho seria uma forma de depressão? Tânia, sempre avalia todas as situações, tá? Nunca podemos enquadrar a totalidade, encaixotar o sujeito, nunca, 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 tá? Sempre devemos observar as singularidades, tá bom? Existem pessoas que, como dissemos, vão ser práticas saudáveis e outras pessoas não vão ser práticas saudáveis. Diferença entre remédio e veneno? Quantidade. O excesso, o excesso faz a marca do patológico, tá? Então tem que se observar. Existem pessoas que às vezes fazem por muitos outros motivos. Observa a singularidade, tá bom? Temos um outro caso aqui super interessante de uma pessoa que utiliza grifes. Ela sempre, por exemplo, ao ir a um açougue, ela não ia a um açougue, ela ia ao Wesel. Wesel era um açougue chique. Ela, em vez de dizer que ia ao supermercado, ela dizia o nome de um supermercado que era caríssimo, ela não ia ao supermercado, ela ia àquele supermercado. Ela ia comprar roupas, então ela não ia às compras, ela ia na Daslu, né? Ela ia sempre em torno das grifes. O interessante desse caso, que está aqui descrito no livro da Marion Minerva, que eu vou recomendar a leitura para vocês, é que essas buscas pelas roupas de grife era uma tentativa da construção da identidade dela. Ela buscava justamente, através desse consumismo, buscar tijolos. É como se ela buscasse, através desses signos, indo nesse supermercado, indo nessa oficina, usando esse carro, esse relógio, esse sapato, frequentando este lugar, como se isso fosse capaz de criar a identidade dela. E nós percebemos como isso também atinge a pós-modernidade, atinge o nosso momento agora. Como as pessoas fazem isso. A identidade que determina o estilo de vida. É uma dimensão aditiva. Honeck, um teórico contemporâneo, ele criou uma expressão super interessante. Ele chama de toxicômonos da identidade, para descrever essa forma de subjetividade de pessoas que tentam sempre, através dessas grifes, dessas roupas, lugares, tentar construir essa identidade, a compulsão ali pelas compras, tá? Então, nesse livro da Marion Minerva, existe aqui um caso super interessante
que eu gostaria de indicar que vocês lessem. E existe também o caso da tatuagem, que é super, super, super interessante. Como a pessoa, de certa forma, tenta, através das tatuagens, fazer a construção da sua identidade e a exteriorização também da sua identidade. Pois bem, o nosso tempo se esgota aqui, então não temos como continuar, porque chegamos aqui aos nossos limites e temos que tolerar aqui esse momento e lidar com isso. E deixo aqui a indicação para que vocês possam fazer a leitura desse livro, ou podemos, na próxima semana, voltar e falar ainda sobre essas duas temáticas, ou três temáticas: as grifes, as tatuagens e as redes sociais, né? Eu acho que talvez sim, porque são assuntos super interessantes, e aí a gente pode continuar falando sobre a depressão simbólica, falamos sobre as grifes, as tatuagens e sobre as redes sociais. E ainda, nesse mês de abril, nós queremos aqui continuar as nossas transmissões e falar sobre a teoria do amor na psicanálise. Então, por favor, fiquem atentos nas quartas-feiras, 20 horas, porque as nossas próximas temáticas vão ser sobre, então, depois de terminarmos a depressão, vão ser sobre a teoria do amor, tá bom? Pessoal, vão lá nos nossos canais. Quem tá lá no Instagram, curte, compartilha, @psibrunoaugusto, @ibapse. Vai lá nos canais do YouTube também, no Ibrapse, no Bruno Augusto Psicanalista, lá no YouTube. Curte, compartilha, faz print, marca a gente lá no Instagram. Nos ajude também a transmitir sempre esses materiais. Quem não conhece o Psicanálise Sem Conceitos, vai lá no meu canal do Instagram, conhece. Tem lá mais de 50 vídeos já gravados com diversos conceitos psicanalíticos que valem a pena serem explorados. Então não percam essa oportunidade, tá bom? A todos vocês uma belíssima noite, uma ótima quarta-feira. Semana que vem nós retornamos aqui nas quartas-feiras, 20 horas. Vamos continuar o termo da depressão simbólica e ainda no mês de abril, teoria do amor na psicanálise, tá bom? Uma boa noite a todos vocês. Até quarta-feira. Tchau, tchau.